Então eu já dei um exemplo aqui de subconjunto, onde eu falei o meu conjunto universo sendo os alunos da FASECA e a sala de vocês sendo um pedaço desse subconjunto. Então vocês fazem parte do conjunto alunos do segundo período de sistema e fazem parte terremoto. E fazem parte do conjunto universo alunos da FASECA. Tá bom? E um conjunto acaba estar dentro do outro. É um negócio meio estranho, mas é fácil de compreender. Daqui a pouco, olha, é uma anotação grande já que a gente começa a entender. Tá bom? Definição. Um conjunto A. Olha como é que às vezes as definições são bem complexas. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, ou A é parte de B, ou ainda A está contido em B, se e somente se. Isso aqui é condição sine qua non. Só se todos os elementos de A pertencerem também a B. Usaremos o símbolo, a notação. A está contido em B. Então, eu disse lá atrás que a relação entre elemento e conjunto é a relação de pertinência. Pertence ou não pertence. E a relação entre dois conjuntos é a relação que está contido. Né? A relação de inclusão. Então, esse símbolo aqui significa está contido. O contrário dele, às vezes ainda é usado em alguns livros, mas para diminuir um pouco de notação, nós só vamos usar esse. O que fica com a boquinha ao contrário, ele se chama contém. Então a gente pode pegar um outro livro que vai estar escrito assim: B contém A. Porque, para facilitar, a boquinha é sempre virada para o conjunto maior. Então, A está dentro de B. Então logo B é maior, correto? B contém A. Então todos os elementos de A estão dentro de quem? De B. Só que para diminuir a notação, nós vamos usar o está contido. E lógico, quando ele vier cortado, é a negação. Não está contido. Então a relação entre conjuntos é de inclusão. Está contido ou não está contido. E de elemento e conjunto é pertinência. Pertence ou não pertence. Ó, A está contido em B, se e somente se, para todo elemento X. Se X pertence a A, então X pertence a B. Olha como a gente começa essa aula para frente a usar muita simbologia na matemática. Quando entrar nas aulas de álgebra, espaço vetorial, subespaço vetorial, transformações lineares, muita anotação. Tem que estar atento, porque uma leitura errada faz você traçar um caminho errado para a resolução. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tem alguns exemplos aqui, que eu nem vou repetir ao quadro, fica bem fácil para a gente entender. Só dizer o seguinte: vocês vão usar muito essa teoria de subconjuntos. Porque dentro da programação sempre tem conjuntos e subconjuntos. Para dizer aquele exemplo mais básico do básico de tudo, numa linha de programação, ou quem constrói, por exemplo, um programa para uma videolocadora, o programa mais simples do mundo, mas lá nesse programa você vai construir pastas. Então vai ter uma pasta onde estão os filmes, vai ter uma pasta onde estão os clientes. Dentro da pasta filmes, você pode subdividir essa pasta em outras pastas, separar por quê? Por gênero. Hoje, as videolocadoras, além disso, tem pasta dos DVDs e dos Blu-rays. Correto? Além da pasta dos clientes, também tem uma pasta dos fornecedores. E vai ter um dia que ele vai entrar lá, o Marcos Além foi lá na locadora e peguei 3 filmes. Então, nesse dia vai haver uma
um encontro entre duas pastas, né? Dentro da pasta clientes, ele vai lá, o dono da locadora, ele seleciona, e quando ele selecionar, ele vai colocar lá que eu levei aqueles 3 filmes. Então, o computador, ele teve que buscar um elemento dentro de uma pasta, e dentro desse elemento ele criou um outro, com esse elemento ele criou um outro conjunto que está levando tais filmes. Tem que saber, né? Senão a pessoa leva o filme, depois não sabe com quem está o filme, 10 dias já não tem mais filme na locadora. Okay? Então, só para vocês terem uma pequena percepção de como é que essa teoria dos conjuntos está muito ligada, né, dentro da informática. Você já tem aula de banco de dados? Esse semestre não? O banco de dados vai voltar essa discussão grande de conjuntos e subconjuntos. O que eu sempre relembro a vocês é que a notação lá dentro da programação às vezes não é igual a essa, mas o procedimento, o algoritmo é o mesmo, a ideia é a mesma. Isso é que tem que ficar claro. Eu sempre falo, o cara que passa lá no simulador do avião para ser piloto, é uma coisa. Se ele erra, vai ficar tudo vermelho a tela. Você caiu. Quando ele está no avião, não pode ficar tudo vermelho a tela. Porque se ele caiu, já era mesmo. Não tem segunda chance. Certo? Então, são situações diferentes, mas de uma realidade parecida. Então, aqui a matemática usa determinada notação. Lá na linha de programação, vocês usam uma outra notação, mas a ideia é a mesma, sempre tem que ficar claro. Propriedades. Para que a gente possa continuar com essa ideia de subconjuntos, tem que ficar claro que um conjunto vazio será subconjunto de todo conjunto. Todo conjunto A é subconjunto do conjunto universo. E para terminar, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Com essas 3 definições, nós vamos entender o próximo tópico. Eu vou pular essa parte de vontade, vai ser esse de baixo, chamado conjunto das partes do conjunto. Eu volto a igualdade de conjuntos. Muito bem. Para que a gente entenda o conjunto das partes de um conjunto, antes a gente tem que verificar quantos elementos, quantos subconjuntos pode ter um determinado conjunto. Tá? Então vamos pensar comigo aqui. Vamos imaginar um conjunto A que tem os elementos A, B, C e D. Vamos escrever do lado aqui todos os subconjuntos que ele tem. Vamos criar outros conjuntos que são subconjuntos desses. Qual o primeiro que eu posso escrever? O vazio. Parabéns. O segundo que eu sei que já é ele mesmo. Muito bem. E agora, alguém já disse aí, somente quem? Somente o A. Então também somente quem? Próximo. Acabou? Ah, tem gente na sala ainda. O que mais? Quem mais? Quem mais? BA já tem. Tem agora B e C. Quem mais? B, D. Quem mais? Agora C e D. Beleza. Quem mais? A, B, C. Outro. A, B, D. Outro. B, C, D. Tem mais algum? CDA? C, D e A.
Mais algum? CDB? Já tem. Já tem tudo. Conta aí para ver quanto está tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já tem todos. Então tem 16 elementos. Só para não esquecer. 16 elementos. Vamos ver agora o conjunto B com os elementos 1, 2 e 3. Vamos lá. Quais subconjuntos que ele tem? Vazio. Quem mais? 1, 2, 3. E agora? 1, 2, 3. Quem mais? 1, 2, 1 e 3. Quem mais? 3 e 2. Tem mais alguém? Não, acabou. Quantos elementos temos aí? 8, correto? Vamos imaginar o conjunto C, os elementos X e Y. Vamos lá, quais são os subconjuntos? O vazio, quem mais? Ele mesmo. E agora? Só X, só Y. Acabou? Quantos elementos temos? Subconjuntos. Vamos falar elementos. Quantos subconjuntos? 4. Vamos imaginar o conjunto D com o elemento 5. Quais subconjuntos? O vazio, ele mesmo. Quantos subconjuntos? E o conjunto é um conjunto vazio. Quais subconjuntos ele tem? O vazio e ele mesmo, subconjuntos. Mas como ele mesmo já é o vazio, eu não preciso escrever de novo, concorda? Beleza. Então, quantos subconjuntos teve? Muito bem. Olha esses números aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Que relação eu posso fazer? Potência de 2. Então, 1 é igual a 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. O 4 é 2 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. O 16 é 2 à quarta. Certo? Agora olha lá no 16. Procura alguma coisa 4 lá. Não achar nada, é o que está escrito ali, né? Então vamos lá. Então esse cara aqui, ó, nada mais é do que o número de quê? Elementos. Então, para eu saber quantos subconjuntos tem um conjunto, basta eu saber quantos elementos ele tem. Então, se eu tivesse um conjunto F com M, N, P, Q, R, com 5 elementos, quantos subconjuntos ele ia ter? 2 elevado a 5, que é 32. Não importa quais, mas eu sei que ele vai ter com certeza 32 subconjuntos. Que vai desde o vazio até ele mesmo. Correto? Então, ó, a gente já verificou que se o conjunto tiver muitos elementos, ele vai ter muitos subconjuntos. Tá? Então, quanto mais elementos ele tem, mais subconjuntos. Okay? Até para chegar em números absurdos. Correto? Então, essa é uma relação muito importante que a gente vai precisar e vai usar muito no futuro. Tá bom? Então,